Olá, gente, mais um Café Rio Preto, hoje 7º episódio, estamos aqui com ele, Silvio Gama, um prazer estar aqui com você. Prazer também, Felipe. Também com meu amigo Felipe Ramos. Silvio Gama, ele é engenheiro mecânico e tem pós-graduação em gerenciamento de resíduos sólidos. Hoje o foco aqui do nosso bate-papo vai ser saneamento básico com foco de resíduos, reciclagem e soluções aqui para a nossa cidade de São José do Rio Preto. Roda a vinheta! Bom, Silvio, mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite de participar aqui do nosso café. Eu que agradeço a oportunidade, Felipe. Silvio, quem que é o Silvio e que me conta aí as suas certificações e essa ideia que você tem, que alguns dizem que é utópica e muito pelo contrário, eu acho que é uma ideia magnífica, que é uma solução aí para nossa cidade, Silvio. Então, Felipe, eu sou graduado em Engenharia Mecânica, com especialização e pós-graduação na área de resíduos sólidos, de gerenciamento de resíduos sólidos, e já venho há algum tempo batalhando aí nessa área, inclusive participando da formação da Cooperlagos, e a ideia que sempre está aí, sempre estou nessa pegada aí nessa batalha, é justamente a questão do resíduo sólido domiciliar. Então, esse trabalho aí tem a ver justamente com a questão da sustentabilidade, que aí diz respeito à questão dos ganhos para a sociedade, econômicos, ambientais e sociais, né? Então, também tem a questão da implantação de cooperativas para organizar essa população de catadores que tanto benefício trazem à própria cidade na questão dessa coleta desse material e aí a sequência da cadeia da reciclagem. Ah, bacana, Silvio. Ô Silvio, mas, explica aí pra gente, até pra gente entender bem. Você falou resíduos, né? E você falou domiciliar. O que significa isso? Quer dizer, tudo aquilo que a gente compra do supermercado, a gente consome e depois gera um lixo. É conhecido muito como lixo. Você está falando que o lixo é um resíduo, seria isso? Como que funciona esse conceito aí das... O resíduo é toda aí... são as embalagens de todo o produto que nós consumimos. Então, a partir de já estar consumido, então sobra a embalagem, que isso aí é o que a gente comumente chamamos aí de lixo, né? Na verdade, é um resíduo que pode ser reaproveitado, né? Então, o resíduo ele pode ser classificado em resíduo reciclável e o rejeito. O rejeito é o resíduo que realmente não se pode, não tem reaproveitamento nenhum. O que é o rejeito? Dá um exemplo. O rejeito, por exemplo, uma fralda que já foi usada, então isso aí realmente é um rejeito. É um rejeito que isso aí tem que... E qual é a finalidade do rejeito, Silvio? Para onde que o rejeito deveria ir ou para onde ele vai? O rejeito normalmente ele vai para o aterro, né? Então, é o famoso aterro sanitário. O aterro sanitário, porém, o aterro certificado, licenciado pela CETESA, pelos órgãos ambientais. Então toda cidade ela sempre vai ter um aterro sanitário. Deveria ter realmente um aterro, porém com toda aquela técnica de impermeabilização do solo. Então tem todo procedimentos e exigências técnicas para se fazer o aterro. Nós aqui em Rio Preto temos um bom aterro sanitário? Temos. Tá. O aterro daqui de Rio Preto é extremamente, vamos dizer, feito, executado
conforme as normas técnicas. Então o que você está me dizendo é que para os rejeitos, que é aquilo que a gente conhece como lixo, mas você subdividiu. Você disse que tem o rejeito, que tem que ir para o aterro sanitário. Então nós temos aqui tranquilidade, nós temos um bom aterro sanitário. Eu até conheço o aterro. O local. Bom, Silvio, então, para fazer aqui uma revisão. Então você disse que o lixo, que é aquilo que nós conhecemos, você subdividiu em dois, nos rejeitos e nos resíduos. Exato. Então o rejeito, você está dizendo que o rejeito aqui em Rio Preto, ele sim vai para o aterro sanitário, um aterro sanitário certificado de alta qualidade. Perfeito. Muito bom. Eu quero que você me fale hoje, Silvio, a questão dos resíduos que você subdividiu, porque o que eu percebo é que vai tudo no mesmo balaio, vamos dizer assim. Tanto então os rejeitos e os resíduos estão indo, no meu ponto de vista, para o aterro sanitário. E hoje você disse que essa categoria resíduos, eu entendo que nós temos vários tipos de resíduos. Nós temos alumínio, vidro, cascas, papelão, quer dizer, nós temos vários tipos. Hoje, aqui em Rio Preto, existe essa segmentação, existe o nome correto é um aterro para os resíduos ou eles existem ou precisa ter um local apropriado para receber esses resíduos para que eles sejam processados, por exemplo? Sim. E como que é feito em Rio Preto hoje, Silvio? Se você puder falar aqui para a gente. Assim, resumidamente, Felipe, a concessão da coleta dos resíduos domiciliares atualmente, ela não consegue fazer a separação no ato da coleta, por exemplo, nos caminhões que nós vemos aí normalmente. Então, é notório aí que a coleta não faz essa separação nos caminhões, pela concessionária. Então, a separação muitas vezes e normalmente acontece quando é o morador que separa o seu lixo para um catador que ele já conhece, então ele destina isso a um catador. Mas, oficialmente, vamos falar assim, a nossa coleta pela concessionária não faz essa separação e quando é destinado à usina para poder pelo menos separar algum material que pode ser reaproveitado, tipo uma latinha de alumínio ou uma garrafa PET e tal, esse material ele vai muito contaminado lá para a usina. Porque ele é jogado tudo dentro lá do caminhão. Quando você fala usina, que eu entendo aqui, usina é uma usina de processamento de todo. Ela tritura? O que ela faz? Por exemplo, existe um pátio de recebimento. O que eu entendo, o caminhão ele amassa, né? O caminhão da concessionária ele amassa. Ele vai prensando justamente para diminuir o volume lá dentro do caminhão. Então, mesmo que eu separar na minha casa, separo alumínio e tal, ele vai ser amassado no mesmo caminhão. Ele vai ser amassado, misturado e contaminado. Então, por exemplo, uma garrafa PET que o morador separa, que ela está limpinha, na hora que ela vai ser contaminada. Ela vai se contaminar por todo o resíduo orgânico. Ô Silvio, o que você está dizendo, que eu sou totalmente leigo nesse assunto, acho que a maioria das pessoas é que a gente está fazendo serviço meio de bobo às vezes. Sim. Você separa em casa, põe no lixo separado, ele é todo misturado. Ele é todo misturado, contaminado e muitas vezes, e isso acontece muito, que a gente vê na própria usina onde é processado esse resíduo. Então é uma quantidade muito pequena que vai conseguir ser reaproveitada lá na usina. É para inglês ver então Infelizmente. Uma dúvida que eu tenho, então, Silvio, o lixo nós temos segmentando, então nós temos a parte dos rejeitos que tem que ir para o aterro. Esses rejeitos passam pela usina ou não? Também vai para a usina. Mas a minha dúvida é o seguinte: se aqui em Rio Preto houvesse um incentivo que as famílias fizessem a separação do lixo e houvesse uma coleta de forma correta, né? Coletar rejeitos e coletar resíduos. Esses rejeitos, eles teriam que passar pela usina ou não? Eles iriam direto para o aterro? Não, sempre vai existir uma triagem, porque mesmo lá
na usina, eu falo isso com conhecimento de causa, Claro. por conhecer. E nós estamos lá todo- explorando esse o processo. teu know-how aí no processo. Bom, muito obrigado por essa oportunidade. Então, por exemplo, quando chega lá na usina, existe um pátio de recebimento que os caminhões que normalmente vemos aí circulando e fazendo a coleta desse lixo, ele simplesmente, nesse pátio, ele bascula todo o conteúdo dele lá nesse pátio. Aí vem um trator com aquelas garras e vai colocando empunhados em cima de uma esteira separadora. Então, nessa esteira um pouco mais distante lá do pátio, tem duas fileiras vamos falar assim, de funcionários que ainda tentam, vamos falar assim, né? Tentam ainda separar algum material que pode ser reciclado. Reciclado, perfeito. Mas deixa eu tentar explorar um pouco mais isso. Claro. Vamos pensar que aqui é o mundo ideal. É o mundo em que as famílias separam. Então ela tem um saquinho com a PET, ela tem um saquinho com alumínio, e passa o caminhão específico só para pegar resíduo. Esse resíduo vai ter que ir lá, vai ter que ser jogado nesse processamento ou não? Não. Aí ele já poderia ter um destino melhor. Claro. Você está colocando uma situação realmente que existe, em outros países. Perfeito. Que é o Perfeito, que é o que é o ideal. procedimento ideal. Então você está me dizendo que se houvesse a gente não precisaria jogar. Hoje a usina ela está pegando tudo. Ela paga tudo. E ela tenta ali salvar alguma coisinha que já está contaminada. Quer dizer, você está fazendo retrabalho, né? Tá, entendi. Então o ideal justamente, como existem em alguns países, que o próprio caminhão, o próprio veículo que faz essa coleta, ela tem um compartimento onde vai o resíduo orgânico, por exemplo, e onde vai o resíduo seco, como a gente costuma falar, o resíduo seco e o resíduo úmido, né? Perfeito. Então, o úmido normalmente é o orgânico, são os restos de alimentos e tal. Isso pode ser processado para virar uma compostagem, virar um material aí, um adubo. Perfeito. E o resíduo seco é todo resíduo que pode ser reaproveitado naquela classificação: plásticos, alumínio, vidro e papel. E os rejeitos vão para o aterro sanitário, certificado. Realmente não é utilizado, não é utilizável, né? Perfeito. Para qualquer outra finalidade. Ô Silvio, uma dúvida que eu tenho. Geralmente os aterros, a gente fala muito de aterro, mas o aterro ele não é um espaço infinito, né? Ele em algum momento ele vai... Sim, ele esgota a capacidade justamente de tem uma capacidade física. Tem uma capacidade física. Perfeito. No caso, assim, uma das importâncias da reciclagem é exatamente essa, então. Com certeza. Se você reaproveita o que pode ser reaproveitado, você demora mais tempo para ter que... A vida útil do aterro, como a gente costuma falar, ela se prolonga. Porque... vamos olhar o lixo que nós produzimos em casa, né? A garrafa PET, ela já ocupa... É um volume. É um volume, né? É um volume. A latinha, quer dizer, a própria vidro das long necks de cerveja, por exemplo, ela ocupa espaço. E ela está indo para um aterro e tomando um espaço que poderia só ser destinado ao rejeito. E nós precisaríamos, então, de menor espaço físico, né? Muito menor. Poxa, que você vê onde os impactos, como eles vão aumentando. É ocupar uma área que poderia estar sendo produtiva para uma agricultura, principalmente para a agricultura, ou mesmo uma área verde. Contaminar menos. Contaminar menos. Nós estamos contaminando o solo. Né? Como civilização, nós produzimos isso. Precisamos dar uns destinos a isso. Então vamos ter um destino de forma consciente. Né? Felipe, eu vejo que tem muita gente que... Bom, você já deve ter encontrado pessoas assim, que tem aquele pensamento assim, que negócio de meio ambiente, isso não é prático. Mas assim, eu mesmo sendo leigo, né, você vai vendo algumas coisas, eu li um artigo esses dias para trás, que falava que as cidades brasileiras poderiam reciclar 40% ainda do seu lixo, né, tem bastante coisa. Isso aí gera impactos de economia de despesa, a gente tem menos aterro, que é para as futuras gerações, a gente preserva o meio ambiente. Então, assim, tem um impacto muito interessante, né? Por exemplo, na saúde. Na saúde. Que eu acho que é o impacto maior nós temos em questão de saúde. E não só na questão de saúde, que eu vejo que é um impacto talvez direto,
Porque aonde não há saneamento básico, né, nós temos que lembrar que o Brasil, 50% do Brasil não tem esgotamento, tratamento de esgoto. Tá? Então nós estamos falando muito da nossa saúde ser ruim, está muito impactada, por exemplo, na infraestrutura que nós não temos ainda de saneamento básico. Né? Mas um ponto interessante que eu quero explorar isso agora de você, Silvio, é o ponto econômico. Eu vejo aí, então, eu vejo no lixo, eu vejo oportunidade de gerar uma cadeia de empregos, gerar dinheiro aí, né? Que nós pegarmos a parte boa do lixo, a parte que é reciclável, que dá para fazer compostagem e tudo isso. Você fez uma nova subdivisão, né, Silvio, nos resíduos, que é os secos e molhados. Secos e molhados. E aí você comentou aqui agora há pouco que você também tem expertise em cooperativas, né? E é uma das questões que eu acho super interessante. Quando teve aquela greve dos caminhões, né? Teve toda aquela situação no país, eu andei lendo vários artigos sobre entender o porquê, porque se você pensar antigamente, nós tínhamos medo, nossos pais tinham medo que o banco fechasse, né? Hoje pouco se importa se o banco fecha, porque a gente abre o celular e faz pagamento de conta, né? Hoje os caminhões para o Brasil. E uma das personalidades jurídicas que seria interessante para um caminhoneiro, por exemplo, seria via cooperativa, porque se ele é um caminhoneiro autônomo, ele só tem horas que ele pode trabalhar. Ele não pode trabalhar as 24 horas do dia, né? A legislação não permite. E se o caminhão é de uma cooperativa, o caminhão pode rodar praticamente 24 horas, porque ele consegue pôr 3, 4 pessoas em horários específicos. Então, aquele bem de capital, aquele caminhão, ele está trabalhando. E aí você, por exemplo, diminui a necessidade de ter tantos caminhões. Olha aqui, que interessante, porque como você tem um caminhão trabalhando 24 horas, você não precisa ter 1, 2, 3 e 10 caminhões, você diminui a quantidade de caminhões. Né? Então, eu achei bem interessante essa composição via cooperativas. E aqui o que você está me falando, e vamos entrar nesse ponto, é o seguinte: você está falando cooperativas de catadores, seria isso, né? Porque vamos pensar o seguinte: nós como sociedade, nós vamos tentar ter essa conscientização, esse hábito de separar, desde que nós passamos agora a ter uma coleta seletiva, porque é aquilo que o Felipe falou, vamos separar os resíduos para quê? Para que vá tudo para o mesmo lugar? Então, tendo essa separação, as famílias fazem essa separação. O problema é, então, a logística. A coleta. Porque as famílias não vão pôr nos seus carros e levar até o ponto de entrega, correto? Então, como que resolver isso? Eu queria que você batesse um pouco nesse ponto. Eu estou lá com a minha família, nós estamos separando PET, vidro, tal, e está lá. Quem vai buscar isso? Você tocou num assunto interessante em relação à questão, quando houve a greve de caminhões, eu até faço uma associação de ideias no que nós estamos falando agora. Por exemplo, se existe uma parada, por exemplo, total na questão de um veículo, aí movido justamente ao combustível, né? Então, por exemplo, essa coleta não cessaria com, por exemplo, o catador que vai fazer essa coleta com carrinho. Perfeito. Então, assim, entre aspas, é uma atração humana que não depende de nada. Então, não cessaria esse trabalho. Então, como é que se daria essa logística? O morador, ele vai separar, até estávamos conversando agora com o Felipe, ele não precisa separar os diversos materiais recicláveis, por exemplo. Ele pode colocar no mesmo saco, por exemplo, ele vai colocar o vidro, o plástico separado. A long neck, a latinha, o vidro, tudo no mesmo pacote. Tudo no mesmo pacote, separando simplesmente, como você citou, o resíduo seco do resíduo úmido. Então as cascas de banana, maçã... Tudo que é orgânico, ele poderia até... ele joga num outro pacote. Olha só como é que é interessante, Felipe. Ele poderia até fazer uma composteira, né, ali em casa, e aí praticamente
todo o resíduo gerado ali domiciliarmente não teria que ter esse processo de uma concessionária estar fazendo essa coleta, tendo toda essa estrutura de uma usina. Então, mas isso ainda estamos longe um pouco. Posso fazer uma pergunta aqui? Aquela voz da filosofia na minha cabeça, questionadora. Pelo que você está dizendo, funcionaria muito mais essa metodologia, separar secos e molhados, que é nome de música, inclusive, né? Os secos e molhados. Seria mais fácil, não seria para inglês ver com esse sistema da cooperativa, né? Só que nós não fazemos isso hoje. Esse é o ponto, né? A maioria das prefeituras não fazem. Assim, sem muita frescura. Mas assim, interessa a quem ter a usina lá, sendo que centralizando tudo, fazendo esse trabalho para inglês ver. Seria mais ou menos assim, como se fosse... A gente tem hoje aí estatais em cidades que não... só a cabide de emprego, gira isso em torno do... Perguntando como leigo mesmo, gira isso em torno dessa esfera também? Também existem interesses econômicos aí nesse circuito aí de toda a cadeia da coleta e vamos falar assim, da destinação do resíduo domiciliar. Porque imagina, 500 mil habitantes, a população de Rio Grande. Sim. Em média, isso é uma estatística de órgãos oficiais, em média um cidadão ele produz do lixo, vamos falar assim, seco, né? Nem do seco com orgânico, que inclusive o orgânico até contribui mais em peso. Não, mas explique isso melhor. Então, no lixo nós temos os resíduos e os rejeitos. Isso. Dentro dos resíduos nós temos secos e molhados. Secos e o úmido. E o úmido. Tá. Mas, por exemplo, quanto que produz uma pessoa? Eu não sei como que é a média. Média. Mais ou menos. É uma família ou uma pessoa? Individualmente. Individualmente, ok. Per capita. Tá. Em média, mais ou menos aí de 1 kg a 1,2 kg. Por ano? Não, por dia. Por dia? Diário. Por dia? Diário, Então a conta ela vai longe. Então é de 1 kg a 1,2 kg desse pacote que nós estamos chamando de lixo. Dentro dele isso. tem o resíduo, os rejeitos, os secos e os úmidos. Isso, você separando o reciclável, então em média aí dá por volta de umas 700 gramas. Então quase que 50, 55% esse resíduo que pode ser reaproveitado. Pode ser reaproveitado. Então essa é a riqueza. Entendi. Então esse é o nosso lixo rico, que muitas vezes por uma falta de uma estrutura legal aí, adequada, acaba sendo enterrada essa riqueza, né? Perfeito. Então a logística... Então quer dizer, hoje a população, assim, a gente tem o lixo sendo levado, coletado das nossas casas. O que acontece depois, fique com Deus aí, porque nós não sabemos agora. Mas eu jogo lá na minha lixeira, ponho quarta-feira na frente da calçada e ele some ali. Acabou. Não é problema mais meu. Não é problema mais meu. E na verdade é um problema da sociedade como um todo, né? A gente já discutiu muito isso, né, Silvio? Eu acho legal a gente tentar dar algumas soluções, porque eu falo muito isso. Não adianta, se nós não dermos incentivos, e é um jogo de incentivos, as famílias não vão separar os seus lixos se elas não tiverem algum incentivo. Então, até inclusive nós falamos na nossa live, e ela está lá nas nossas redes, se vocês quiserem acompanhar a live, foi uma live específica sobre isso. Nós falamos o que então? De criar um selo verde, né? Quer dizer, como fazer? Você já está me dando métricas, que uma pessoa ela gera 1 kg, 1,2 kg, quer dizer, gera aí de 700 gramas de recicláveis. E aí, que seria essa ideia do selo verde? E eu tenho certeza que nós precisamos pesquisar, que deve ter lugares. Eu sei que algumas cidades já fazem selo verde, mas não específico para lixo. E é viável. Mas a ideia do selo verde seria você pegar um bairro, eu tenho ali tantas pessoas, então em média eles vão gerar X de recicláveis por dia, por mês, e nós pensaríamos em dar esse selo ao bairro e eles ter, por exemplo, um desconto no seu IPTU. Quer dizer, se o bairro tiver o selo verde, quer dizer, as famílias então, elas separam o lixo entre resíduos e rejeitos. Dentro do resíduo ela separa no mesmo ambiente, ela só divide secos e úmidos, perfeito?
E aí nós teríamos que ter então a logística. E a logística que você está propondo é ter o catador. Só que esse catador estar dentro de uma cooperativa organizada, certificada, homologada pela prefeitura, por exemplo, certo? E esta cooperativa, então, ela teria a sua usina específica para processar os itens que são os resíduos, perfeito? O seco. Praticamente o seco. E os molhados a gente pode criar uma composteira nos bairros ou, por exemplo, nas escolas. A gente pode criar alguma coisa nesse sentido, tá? E existem projetos muito interessantes. Até porque as famílias não vão ficar com os resíduos úmidos em suas casas. Elas vão ter que levar embora esses resíduos. Então nós vamos ter que dar uma destinação para isso. Então estou criando aqui, tentando criar um projeto aqui que você aí como postulante do Novo vai tentar brigar isso se uma cadeira tiver lá na Câmara para a gente conseguir implantar isso na cidade. Que a gente quer ter um final e o bem é o bem da população. Uma solução para o problema. Uma solução para o problema e gerar uma cadeia econômica, uma cadeia que dê dignidade, dê empregos e dê riqueza. Felipe, mas como isso é legal que você está falando, e assim, esse brainstorm de ideias aqui, né, é muito bacana. Deixa eu ver se eu entendi o que você falou aqui, que eu achei muito interessante. Você dá responsabilidade para o cidadão, ele tem interesse, vamos supor que uma isenção de IPTU, sei lá, IPTU hoje... Ele não é obrigado, ele não vai receber uma multa se ele não separar o seu lixo. Ele vai receber um incentivo a fazer isso, que vai ser um desconto no IPTU, por exemplo. Vamos supor que o IPTU seja hoje, na média, sei lá, R$1.000. Nós vamos dar, por exemplo, vamos calcular um impacto, não dá pra gente falar um número, assim, mas vamos calcular, se o benefício for, pode ser 10, 15, 20%, 30% do seu IPTU em desconto, por exemplo. Olha como isso é interessante para o cidadão, né? Ele ajuda o meio ambiente, porque é só uma questão de cultura, aprender a separar, é só querer fazer. Ele tem um desconto, um impacto positivo no bolso dele, aí, um impacto grande, se for parar para analisar no bolso, né? Anualmente falando. Agora você imagina, os bairros que tem selo verde, um bairro aí 3 anos com selo verde, além do desconto, a valorização dos imóveis, você começa a pensar, pô, se eu for morar ali eu tenho um incentivo. Mas vamos entender, né? Vamos raciocinar. Mas por que vai valorizar o meu imóvel? Porque o imóvel valorizou per se? De forma alguma, porque eu tenho ali uma comunidade consciente. Eu tenho uma comunidade que entende o que é a preocupação com o meio ambiente. Então eu tenho pessoas, digamos assim, que têm um melhor jeito com as pessoas, com o seu ambiente. Então isso impacta em segurança do bairro, isso impacta limpeza, em saúde, limpeza. Justo. E é claro, eu vou ter um bairro mais valorizado, não tenha dúvida disso. Eu vou fazer uma parte que essa questão que a gente fala muito da consciência do cidadão, o cidadão ele quer fazer. Ele quer separar, ele quer justamente por toda a questão da mídia aí que nós temos aí informações aí do planeta todo, então de países que estão à nossa frente na questão do tratamento do resíduo domiciliar. Então, mas nós precisamos dar condição para ele fazer, né? Justamente, então, por exemplo, eu tive uma oportunidade de implantar a título de saber na prática como é que funciona. Eu consegui implantar em 10 condomínios, assim, que eu considero grandes geradores, porque são condomínios com várias famílias. Então a resposta, a partir de quando eu fiz essa proposta de fazer a coleta, foi muito boa. Então o pessoal adere. À ideia. Então nós temos essa consciência. Só como você está falando, Felipe, não temos a condição de ter aquela, vamos falar assim, aquela sequência de um trabalho que nós estamos iniciando em casa. Então, bacana, eu tenho a consciência, tenho vontade, vou separar. Mas, a partir do momento que eu coloco lá na lixeira, passo o caminhão da concessionária e vai misturar tudo, então eu vejo que eu estou perdendo tempo, como você falou, Felipe. Ô Silvio, então, só para eu continuar no meu raciocínio, até porque eu quero entender que eu tô gostando muito disso. Eu acho que é um assunto apaixonante. Então vamos lá, família, eu separei meu lixo,
separei entre rejeitos e resíduos, separei o resíduo seco e o resíduo úmido. São essas duas separações iniciais. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter, então, as cooperativas, 1, 2, 3, no máximo cooperativas, que vão ter o equipamento apropriado para beneficiar esses resíduos secos. Perfeito? Sim. Então, a gente poderia vincular, para ter o selo verde, que vai dar o desconto, por exemplo, no IPTU, as famílias têm que entregar os seus resíduos, perfeito? Isso. Para o homologado, para aquele, ou o caminhão da cooperativa, o caminhãozinho, ou o catador. Cooperado, vamos falar agora em termos de cooperado. O cooperado com passa o seu carrinho da cooperativa com macacão, tudo bonitinho, perfeito? Ele pega esse resíduo e aí ele não vai levar diretamente, nós vamos dividir, e até para ter uma capilaridade boa, nós vamos ter ecopontos. Ecopontos da cooperativa. Esse catador passa, pega no bairro tal, leva no ecoponto, o caminhãozinho da cooperativa passa lá cada 2 dias, leva para beneficia o vidro, o alumínio, todos os resíduos secos. Vende isso para a indústria, isso gera recurso para a cooperativa que vai pagar os cooperados, quer dizer, e a cooperativa ela não tem lucro, né? Ela tem superávit, então se tiver superávit vai ser distribuído entre todos os cooperados. Exato. Olha que a beleza desse negócio. Agora, um dos pontos que a gente tem que entender é o seguinte, essas máquinas não devem ser baratas, né, Silvio? Uma máquina de beneficiamento do vidro, do alumínio, ela não deve ser uma máquina barata, vamos dizer assim. Então, assim, esclarecendo até o trabalho básico da cooperativa é mais a parte da triagem, né? Então, em termos de equipamentos, Felipe, pela minha vivência, na verdade, o que vai requerer uma cooperativa? É uma balança eletrônica de plataforma e praticamente uma prensa, porque na verdade aquelas mesas separadoras com esteira rolante, isso aí acaba diminuindo a eficiência da triagem. Então, por experiência, até por visitas em várias cooperativas, o que mais funciona são aquelas mesas bancadas que esse resíduo que está vindo lá do ponto de apoio. Perfeito, de toda essa cadeia que a gente criou. Isso, ele já vai ser, aí, vamos falar assim, a grosso modo, ele vai já ser colocado nessas bancadas com outros catadores, aquele catador que está lá dentro da cooperativa, como você falou, aí ele vai fazer essa triagem praticamente ali, manual e 100%. Então, perfeito. É um aproveitamento 100%. Então você está me dizendo que somos leigos nisso, por isso que você está aqui explicando para a gente. Então você está me dizendo que a cooperativa ela não vai beneficiar o alumínio, ela vai vender para a indústria que beneficia o alumínio. Isso, por exemplo, Felipe, a partir de quando já separa-se, por exemplo, o alumínio, as latinhas. Então, é separado só as latinhas. Então, para diminuir o volume para esse passo da comercialização, aí é que se precisa da prensa. Então você vai prensar fardos. Então você precisa ter uma prensa. Uma prensa. São os dois equipamentos necessários, imprescindíveis. A balança e uma prensa, justamente a balança para o local o local que normalmente é um barracão. Perfeito. Então você está me dizendo, se a gente cria esse selo verde, fortalece a cooperativa, com os cooperados que serão os catadores, tendo os carrinhos, as famílias tendo esse incentivo e começa a girar isso. Então a concessionária passa apenas a coletar aquele lixo que é os rejeitos. O rejeito. Então, exatamente. O caminhão dela só vai entrar o rejeito e ela vai colocar isso no aterro sanitário. E olha só, Felipe, agora vamos entrar na parte econômica que diz respeito ao que nós pagamos de imposto à prefeitura para ela pagar a concessionária. Então vamos lá, olha só como é que todo o benefício que é gerado na questão de também diminuir o nosso custo de imposto. Como você acabou de falar, a partir do momento que a concessionária se responsabilize e tenha justamente o compromisso na prestação de serviço dela
de estar coletando somente o rejeito, olha a diminuição em peso. O volume. 50% do volume será menor. Sim, porque a prefeitura paga pela tonelada coletada pela concessionária. Então, o caminhão, esse que nós vemos, que... Mas existe uma balança da prefeitura? Lá na concessionária. Então o fiscal da Tem prefeitura o fiscal lá. da prefeitura. Então, todo caminhão, na hora que ele chega lá na usina, ele é pesado, então o controle, exatamente, eu não sei E como é aí, feito. isso Então, é... imagina a diminuição Perfeito. de custo para a própria prefeitura em relação a essa redução de peso, E hoje, não é então, nem volume, peso aquela... do que chega lá na usina. A taxa de lixo vai ser menor, por exemplo. Pô, Silvio, você deu um dado aqui fantástico, quer dizer, nós vamos ter um impacto direto na balança. Assim, para dar um chute aí, se você está me falando que per capita a gente gera 1,2 kg e 700 é de recicláveis, nós estamos falando aí no mínimo de 30%, 40% a menos o peso aí do caminhão na balança. Isso vai ter o quê? Porque quem que paga o lixo, né? É você. É o contribuinte. Você paga o lixo. O contribuinte, né, é a puta que pariu, né? É o pagador de imposto. Exato. Então, quer dizer, vai ter um impacto direto, porque tira-se o dinheiro daquele que produz a riqueza, que são os indivíduos, fica no caixa da prefeitura. E a prefeitura paga por tonelada. Então, olha a beleza desse negócio. Nós estamos falando que nós vamos melhorar o meio ambiente. Nós estamos falando que nós vamos melhorar a valorização dos imóveis pela conscientização, aumento de segurança e saúde. Quer dizer, nós vamos mover uma cadeia econômica, nós vamos gerar emprego fazendo a cadeia econômica via as cooperativas e os seus cooperados são os catadores. E vai diminuir o peso, quer dizer, vai diminuir o imposto que nos é tirado para pagar o lixo. É um cenário perfeito, né? Bom, eu acho que... Um dado interessante, Felipe, até existe já até uma pauta aí na mídia, que a prefeitura paga por volta de 63 milhões por ano à concessionária para fazer todo esse trabalho da coleta. Então imagina... Então nós estamos falando um mínimo aí de economia de 30 milhões. Poderia ser direcionado para a educação e saúde, por exemplo. Porque como a prefeitura paga pela tonelada coletada, então com certeza iria ter uma redução num custo ao poder público em relação a essa questão da coleta do lixo, vamos falar assim. E é aí que dá o impacto de você ter receitas e despesas, aonde nós podemos retribuir a população no desconto, por exemplo, do IPTU. Não vai afetar os compromissos e o caixa da prefeitura. Né? Então uma coisa gerando, uma coisa compensando a outra. Se a sociedade como um todo tiver essa consciência, ela vai ter um impacto, um benefício no seu IPTU, por exemplo, e a prefeitura não vai ficar com déficit, porque ela também está economizando na coleta dos rejeitos. Todo mundo. Exatamente. Essa é a beleza do ciclo, e acho que isso nós temos que fazer para ontem. Muito interessante. Né? Pra ontem. E aí, voltando, vamos falar assim, a metodologia de logística, até uma ideia que você lançou, até para incrementar e melhorar o projeto da questão dessa coleta via cooperativa, que você falou em ecopontos, isso seria extremamente interessante, porque do pequeno, vamos falar assim, do pequeno gerador que vai aí a família, oferecer, o pequeno gerador, a família. Uma pequena quantidade, então o catador justamente estaria passando pegando, coletando essas pequenas quantidades e levando ao ecoponto, que seria colocado em bags, aí justamente o caminhão da cooperativa não teria que ficar parando em vários pontos. Ele já faria uma logística. Nós criamos aqui os bairros, mas nós podemos criar o selo da indústria, o selo verde da indústria, quer dizer... Vai embora. Vai embora. É tudo uma questão de geração de economia, impacto ao meio ambiente e geração de incentivos a isenções de impostos, por exemplo. Chega num ponto que a coisa fica tão evoluída, se eu não me engano é a Alemanha, né? Ela tem pontos macros e vai em tanto pro micro,
que tem em esquinas aquela máquina, parece uma máquina de refrigerante, né? Onde você coloca o lixo e sai até ali um euro, alguma coisa desse tipo, né? Isso. É legal pra caramba. Pega no YouTube. É o lixo valendo dinheiro. Esse é o incentivo. É o incentivo. É interessante. Direto. Nós estamos conversando a questão do que a prefeitura economizaria pagando um prestador de serviço, ele poderia reverter essa economia justamente dando algum desconto, num estímulo aí, num incentivo ao cidadão. Então isso aí reverteria, voltaria. É um ciclo que não acaba, é um ciclo que não para, é um ciclo que não para. A problemática toda, Felipe, é na coleta, por incrível que pareça. E acho que é a logística da coleta. Se a gente conseguir implantar isso e que comece já. Não interessa a administração que for, que comece já, que isso é importantíssimo, né? Comece já e a gente medir índices de saúde, de segurança, porque vai impactar muito, eu tenho certeza que isso impacta. E é legal você fazer esse comentário, Felipe, porque aquele político antigo, político de carreira, político velho, que não quer... Quando eu falo velho, é velho de mente, né, não de idade. Que não quer um trabalho, ele só quer sentar lá e fazer o protocolo dele, ele vê um papo desse aqui, ele fala assim, estão viajando na maionese, sai correndo. Isso aí é utopia, e não é, tem um monte de gente fazendo e a população sendo beneficiada, é muito interessante. É justamente o conceito da sustentabilidade, é o ganho social. A sustentabilidade, se não houver geração de riqueza, não funciona. Ela tem que ter o tripé. Ela tem que ter o tripé. Ela tem que ter o tripé. É o ganho social, é o ganho ambiental e o ganho financeiro. Econômico. Senão não funciona. Senão não funciona. Então, uma coisa está atrelada à outra. Então, uma coisa está realmente... Silvio, que delícia falar com você. Puta merda, isso é um assunto que a gente podia ficar aqui o dia inteiro. Poderíamos... Obrigado pela tua presença. Obrigado por aceitar o convite. A oportunidade. Vou passar a palavra para o Felipão agora, porque na última... A gente tem sempre uma pergunta. Semana passada a gente falou sobre educação, a gente falou bastante sobre esse assunto, né? Com a Ana estava aqui. A Ana estava aqui, professora Ana, e uma das perguntas que surgiu foi o seguinte, direcionada inclusive realmente para você, Felipe. A pessoa comentou a seguinte questão, a gente falou várias coisas, como economizar no município, fazer as coisas melhor, mas a gente disse que a educação, a grade vem do MEC, né? Aí a pergunta dela é o seguinte... a prefeitura não tem nenhum tipo de poder de colocar algum tipo de conscientização ou ampliar a grade, ou seja, colocar coisas a mais, o aluno estuda até tal hora, se quiser dar um extra, né, e ensinar algum tipo de outra disciplina, alguma coisa voltada à comunidade, se isso não poderia ser feito pela prefeitura. Bom, primeiro, Vilma, obrigado pela sua pergunta. Quero dizer aqui que a gente tenta responder as perguntas, nós não somos seres onipotentes que sabemos de tudo, somos seres humanos e falíveis de erro, mas a minha opinião em relação a aumentar a grade, né, do aluno, eu vejo da seguinte forma. Eu entendo que nossos filhos, nossos alunos já têm muitas matérias. O que eu acho que nós poderíamos fazer é melhorar as matérias. Então, eu vou te dar um exemplo. Matemática financeira não é ensinado na escola. Nós iríamos abrir uma grade de matemática financeira. Por que não pegar a matemática e colocar dentro da matemática a matemática financeira? Dentro da matemática financeira, você também precisa saber ler contratos. Por que não colocar dentro da matéria português a leitura, por exemplo, de contrato de um financiamento de carro? Provavelmente o pai dessa criança vai fazer um financiamento de carro e ele tem que saber ler. Mas não aumentar uma grade, e sim aproveitar a grade que já tem, que é bastante, né? Você tem várias matérias, dentro da matéria colocar. E uma das coisas eu quero fazer, aproveitando fazer um link, que o Silvio está aqui, o que a prefeitura poderia incentivar, e eu digo assim, a prefeitura incentivar, mas deixar que o mercado como um todo trabalhe para isso, é colocar a conscientização de sustentabilidade e usar, por exemplo, isso que nós estamos falando aqui. Se a gente consegue ensinar nossas crianças uma conscientização sobre o que é o lixo, entrar no detalhe, que nós entramos aqui, muita gente acha que o lixo é o lixo, e dentro do lixo tem, olha quanta coisa que tem dentro do lixo. Muito rico. Então, passar essa consciência para a criança dentro de uma matéria, dentro da matéria de ciências, química, não sei. Dentro dessa matéria, você coloca essa consciência na criança, essa criança
faz com que suas famílias tenham essa conscientização e o ciclo faça todo sentido. Então, meu ponto é esse, eu acho que aumentar a grade, não, mas dentro das matérias, você melhorar o conteúdo. É fazer aquele conteúdo na prática, né? Eu estar lá na química falando sobre um assunto que provavelmente eu não vou trabalhar com aquilo, eu passo a trazer a química para a realidade do meu dia a dia, explicando, por exemplo, o benefício de você separar o lixo e usar o plástico, para onde esse plástico vai, para onde esse vidro vai, trazer uma consciência. Então, seria mais ou menos, eu acho que está respondido. Sim, aí essa criar cultura, né? Criar cultura da escola. Silvio, vamos entrar aqui na reta final do nosso programa. Mais uma vez, obrigado. E vou deixar aí 2 minutinhos a palavra livre para você deixar sua mensagem final para os nossos telespectadores aí. Felipe, eu agradeço a oportunidade de estarmos aí juntos, podendo conversar um pouquinho mais sobre esse assunto e para as pessoas aí que queiram aí também futuramente ou logo após aí estar questionando, querendo saber alguma coisa a mais, pode estar seguindo aí na minha página no Facebook, Silvio Saldanha da Gama, no Instagram também é o mesmo nome, Silvio Saldanha da Gama. Então é interessante aí as perguntas para podermos estar aprofundando e dando mais a essa oportunidade das pessoas estarem conhecendo um pouco mais sobre o assunto e principalmente para podermos aumentar esse apoio da população nesse projeto, nessa causa da questão sustentabilidade ecológica desse assunto que é tão prioritário para o nosso município. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, Silvio. Felipão, suas mensagens finais aí. Vamos lá, então. Primeiro eu queria comentar que Silvio Saldanha da Gama é um nome de desbravador, de navegador poderoso. Isso eu gostei. Eu queria ter um nome desse, né? Bacana. Mas eu queria falar pro pessoal que está nos acompanhando aí, já é o 7º café, e só fazer uma analogia rápida aqui do seguinte, gente. Observe que a gente sempre fala de um tema nesses bate-papos, né? E fazer uma analogia, um comparativo da prefeitura da cidade como uma empresa. Geralmente numa empresa, as pessoas querem o caminho das pedras, né? Sou professor, mas também trabalho com consultoria empresarial, estou acostumado com isso. Gente, não tem caminho das pedras. É uma série de ações em diversos canais diferentes que você gera economia ou prosperidade que juntas dão um belo resultado. Não tem um caminho das pedras. Então, o que a gente falou hoje aqui é um dos caminhos das pedras e a gente precisa de força, né? Precisa de apoio, de multiplicidade de disciplinas, como a tua, Silvio. Para a cidade de caminhar, né? E às vezes a gente dá um exemplo de empresa, alguém pode pensar assim, não tem empresa. Você tem empresa, você trabalha 6 meses por ano para pagar impostos para o Estado, você é o maior acionista e o maior interessado, que como você disse, Felipe, sobe dinheiro no caixa, que o impacto seja menor. Então, curte, compartilha o programa, deixa as perguntas para a gente continuar batendo esse papo aí e muito obrigado pela tua presença novamente. Mais uma vez, agradeço a sua audiência. Sigam aqui nos canais, nós temos o Café Rio Preto no YouTube, o meu canal, o meu nome está aqui embaixo, Felipe Marquezoni, você acha todas as minhas redes. Siga o Silvio, questione, ele é o expert aqui em sustentabilidade ecológica, né, se eu posso dizer assim, né? Felipe Ramos, os dois, como vocês sabem, postulantes a vereadores, estão na 3ª fase do processo novo. Em breve aí nós saberemos a consagração do sim e do não. São 2 pessoas aí que merecem concorrer aí ao mandato de 2021 a 2025. E eu, mais uma vez, agradeço a você. E olha que bacana, né? Sustentabilidade, você pode gerar o seu lixo, gerar riqueza, dar empregos a pessoas, dar dignidade e ainda por cima ter um benefício, impacto real no seu bolso. Então pense nisso. Pense que você é o agente de mudança e ideias mudam cidades, mudam países, mudam nações. Muito obrigado, um abraço a todos.